Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. O presidente do Atlético Goianiense usa uma frase que ela corresponde à realidade dentro do mundo aqui do futebol, de que o futebol é muito dinâmico, e é mesmo. E o Atlético Goianiense é um grande exemplo disso. Na semana passada estava tudo às mil maravilhas. O Atlético não perdia para ninguém há 13 jogos. 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Atropelou a LDU 4-0 no Ascioli. Ganhou do Defensa e Justiça por 1-0 lá em Buenos Aires. No Campeonato Brasileiro, tinha estreado bem contra o Flamengo. Num jogo em que até merecia ter vencido. Conquistou o título de campeão goiano, dando um show em cima do Goiás no estádio da Serrinha. Todos do grupo estavam sendo elogiados. É lógico que o próprio treinador e o próprio presidente do Atlético diziam: ó, gente, ainda é o início da temporada, tem muita coisa pela frente, tem coisas a melhorar. Mas o clima era extremamente favorável. Tudo estava a mil maravilhas. E aí veio a primeira derrota no comando do Humberto Louser, que foi contra a equipe do Red Bull Bragantino, no dia em que ninguém jogou nada. Eu acredito até que o time sentiu a sequência de jogos. O jogo contra o Bragantino foi o quinto em 15 dias, só neste mês de abril. E aí, o sexto jogo agora, em 18 dias, esse jogo contra a equipe do Cuiabá pela Copa do Brasil. E se esperava nesse jogo uma vitória até para acalmar os ânimos na equipe rubro-negra. O Atlético mal no primeiro tempo contra a equipe do Cuiabá, envolvido, caiu na marcação do Cuiabá, não conseguia desenvolver as jogadas que precisava. Jogadores que há uma semana, dentro do dinamismo do futebol, estavam na crista da onda, como o Elton Rato, Shailon, Dudu, poderiam ser substituídos, que não seria nenhuma injustiça no estádio Antônio Ascioli, no intervalo do jogo. Veio o segundo tempo e o Atlético melhorou. Colocou o Luiz Fernando no lugar do Shailon, deu uma dinâmica melhor no ataque, jogo duro, jogo difícil, o time do Cuiabá não é bobo, dificultando a vida da equipe do Atlético. E foi um time que veio para dificultar mesmo a vida do Atlético. Falou, ó, vamos lá, vamos jogar fechadinho, contra-ataque, tentar um empate, até poupando alguns jogadores, mas um monte de jogadores experientes, jogadores rodados do futebol brasileiro que tem a equipe do Cuiabá. Pois é. E aí o Atlético consegue marcar, depois de uma cobrança de escanteio, o Edson foi lá e acabou fazendo de cabeça 1-0. Naquele momento, o Cuiabá saía mais para o jogo. E aí, a impressão que a gente tinha era que o Atlético iria fazer o segundo gol, mas acabou acontecendo o gol da equipe do Cuiabá numa cobrança de escanteio. O goleiro Luan Poli sai mal, a bola bate e rebate, gol do Elton e empatou o jogo. No final do jogo, torcida vaiando o goleiro Luan Poli, e o presidente do Atlético falou poucas e boas. Eu selecionei aqui um trechinho da entrevista para a gente falar a respeito do Luan Poli, do Humberto Louser, também, em geral, da equipe rubro-negra. Bola parada, eu vou falar de novo, para quem não ouviu, viu, Alex? Se você ouvir, porque te conheço, você tá olhando para lá. Mas é para repetir. Bola parada no Atlético tá igual pênalti. E não pode. Nós sabemos disso. Então precisa ajustar isso. Eu espero que o meu grande treinador consiga ajustar isso. Pois é, tá aí o presidente do Atlético e as críticas dele na entrevista voltadas ao goleiro Luan Poli, ele dizendo que do jeito que os goleiros estão, ele pode contratar 2 goleiros na próxima janela, dizendo que o Humberto Louser tem que ter coragem para tomar as decisões na equipe do Atlético. E aí, o que eu entendi disso tudo? É que ele vê
que o Louser já poderia ter substituído o goleiro Luan Poli. Mas vamos lá, vamos do início. Luan Poli foi contratado pelo Atlético. Vocês sabiam, né? Ele foi contratado pelo Atlético, pelo Adson Batista. E por que ele foi contratado? Eu imagino que é pelo que ele fez em outros clubes, por exemplo, o Sport. O Atlético, ele tem uma grande comissão técnica que observa os jogadores que são contratados. Então, o Adson, ele tem o feeling e ainda tem os profissionais que estudam esses jogadores. Ele chegou em junho do ano passado. O Luan Poli não foi trazido pelo Humberto Louser. Ele já estava lá quando o Humberto Louser chegou para comandar a equipe do Atlético. E o Luan Poli, eu me lembro que ele chegou no momento em que o Kozlinski não estava com muito prestígio na equipe rubro-negra. E foi numa semana que o Fernando Miguel tomou um terceiro cartão amarelo. E até se cogitava, e até torcedores defendiam, já estreia esse Luan Poli logo. Mas a comissão técnica, na época, resolveu prestigiar o Kozlinski, que já estava lá, estava no ritmo, já estava treinando, e não teria por que colocar um jogador que até foi regularizado de última hora, ainda estava se ambientando no clube. Então, ele chegou naquele momento, ele chegou para ser o reserva do Fernando Miguel. E ele ficou junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, estamos em abril. 10 meses, gente. O Luan Poli, ele não chegou ontem na equipe do Atlético. Ele já jogou 20 partidas nessa temporada e com o Louser, 15 jogos. 15 jogos. No início do ano, teve um revezamento. Teve um revezamento para escolher qual seria o goleiro titular. Eu acho que o revezamento era mais para colocar o goleiro Renan em forma do que colocar o Luan Poli. Porque o sentimento de confiança no Luan Poli, ele já não existe já no Atlético já há algum tempo. Então, aí o Renan, ele foi mal. 3 jogos, tomou 5 gols. Ele não conseguiu se firmar. E o Ronaldo chegou logo depois, ainda teve uma contusão muscular. Então, o Luan Poli, ele não está no Atlético, lá ele não invadiu o Atlético e tomou a camisa número 1, não. Ele foi contratado e foi escalado para jogar. E quando o Humberto Louser chegou, ele era o goleiro titular e era, naquele momento, o que tinha mais condições de jogar. É por isso que ele começou. E aí o treinador é diferente do jornalista, do torcedor ou até do dirigente. Ele é o gestor de um elenco. Ele é o gestor de um departamento. Tem vários funcionários, vários jogadores e tem outros membros da comissão técnica. Então, ele tem que gerir aquele departamento. E aí, o time que ele está comandando, esse departamento, estava invicto até na semana passada. Não tinha perdido para ninguém. O Luan Poli falhou em um jogo ou outro, falhou, por exemplo, contra o Vila Nova, que tomou o gol olímpico. Mas a equipe estava vitoriosa. Conquistou o título de campeão goiano. Aí, contra a LDU, ele fez uma defesaça no primeiro tempo, que foi determinante depois para que fizesse os 4-0. Então, ele não tinha muitos argumentos para sacar o jogador. Então, acredito que aconteceu isso. Porque dá a entender, na fala do Adson, que faltou coragem para o treinador sacar o Luan Poli. Eu acredito que as circunstâncias eram favoráveis ao Luan Poli. E os outros 2 goleiros não eram o Ederson e o Alisson. Não é o Ederson lá do Manchester City, nem o Alisson do Liverpool. Não era o Everton do Palmeiras. Os reservas eram Renan e o Ronaldo. Ronaldo que veio do Vitória, lá de Salvador. Então, não eram super goleiros que estavam na reserva. Não era uma coisa tão absurda escalar o Luan Poli. Era o goleiro que, naquela circunstância, era o melhor para a equipe. Então, eu vejo dessa maneira. Mas agora há argumento para tirar o jogador. Agora, existe o argumento, porque ele falhou em um jogo decisivo, a torcida vaiou e o clima não é bom para ele. E é, inclusive, salutar que o técnico da equipe do Atlético chame o jogador e fale, sua situação está assim, assim, assim. E é melhor preservar você.
Imagina ele jogando contra o Botafogo e tomando um gol de qualquer jeito. A torcida vai pegar no pé. A torcida vai pegar no pé quando ele entrar. Então, é desnecessário passar por essa situação. E aí, tem que colocar quem? A comissão técnica do Atlético está lá no dia a dia, ele sabe quem está melhor. Eu, de fora, imagino que a chance tenha que acontecer neste momento para o goleiro Ronaldo, porque eu já ouvi jogando na equipe do Bahia e eu acho um goleiro muito interessante. Então, eu imagino que Humberto Louser não errou em manter o Luan Poli durante esse tempo. Era o que tinha que ser feito. E o Luan Poli foi um goleiro contratado pelo Atlético e os outros dois também. Então, no grande elenco que o Adson Batista disse na semana passada que ele deu para a comissão técnica trabalhar, faltou uma posição, faltou goleiro, faltou caprichar um pouquinho mais nessas contratações. Mas ainda tem tempo no ano para resolver essa situação. Com a janela no meio do ano, ou quem sabe, com o Renan entrando agora mais em ritmo, ou então o Ronaldo sendo a grande surpresa entre os 3 goleiros da equipe rubro-negra. Se inscreva no canal, viu, galera? Ative as notificações, participe nos comentários. Quero saber a sua opinião e dê um like aí pra gente. Também estou no Instagram, @AndréIsaac, no Twitter, @AndréIsaac, no meu blog, andreisaac.com.br e no Facebook, @AndréIsaac Oficial. Valeu, pessoal!